Olá, amigos e amigas de todo o Brasil. Eu sou Ricardo Sonsim, professor de Física do Sistema C. Hoje eu vou resolver uma questão do ITA que envolve vários assuntos de física, principalmente força de atrito. Então vamos ao enunciado. Para resolver esse problema, eu vou usar uma figura que não está no enunciado. Mas na leitura do enunciado, a gente pode identificar o seguinte: tem um plano inclinado, um bloco que foi lançado com velocidade inicial v0. Esse bloco vai percorrer uma distância que eu chamei de ΔS para subir e vai percorrer a mesma distância ΔS para descer. O tempo de subida, o ITA disse que vale TS. O tempo total, que é o de subida mais o de descida, o ITA chamou de T. E a banca do ITA está perguntando quanto vale a razão T sobre TS. Aqui embaixo na figura eu coloquei algumas informações que eu vou precisar ao longo do problema. Essas duas expressões aqui eu vou explicar no final do vídeo de onde elas vêm. Então, por enquanto, acredite em mim. A aceleração do corpo na subida pode ser escrita da seguinte forma: G multiplicado pelo seno de θ mais μ cosseno θ. E a aceleração do corpo na descida pode ser escrita da seguinte maneira: G multiplicado pelo seno de θ menos μ cosseno θ. A razão que o ITA pede é o tempo total dividido pelo tempo de descida. A gente pode melhorar essa expressão escrevendo o tempo total como sendo de subida mais o de descida, dividido pelo de subida. Simplificando essa expressão, a gente chega no seguinte valor: eu vou achar o tempo de descida, vou achar o tempo de subida e vou substituir essa expressão aqui. Como eu faço para achar o tempo de subida? Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou escolher a que eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho a fórmula que envolve o espaço em função do tempo e a equação da velocidade em função do tempo. Lembrando que a velocidade final é zero, no ponto mais alto da subida. Eu vou isolar a velocidade inicial na segunda expressão, vou substituir na expressão de cima e vou isolar o tempo de subida em função dos demais dados do problema. Então, simplificando essas duas expressões, eu encontro o seguinte valor para o tempo de subida. Então, eu vou pegar essa expressão no final e substituir nessa inicial que eu desenvolvi. Mas primeiro eu preciso achar o tempo de descida. Como eu faço para achar o tempo de descida? A velocidade inicial agora é nula. Eu já tenho o ΔS e basta substituir nessa expressão aqui, que envolve o deslocamento em função do tempo. Isolando o tempo nessa expressão, eu vou encontrar o seguinte valor. O que eu vou fazer agora é substituir esse tempo de subida e o tempo de descida na expressão inicial do problema. Então copie essas duas expressões em vermelho e essa expressão azul aqui, que eu vou apagar o quadro. Então, retomando a solução da questão, aqui eu reescrevi os resultados encontrados na parte anterior. Eu vou substituir a expressão do tempo de descida e do tempo de subida na razão proposta pelo ITA. 1 mais o tempo de subida dividido pelo tempo de descida. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Observe que a gente já pode simplificar alguma coisa. Então, vou encontrar o seguinte resultado. Agora eu vou fazer o quê? Vou escrever os valores de aceleração de subida e de aceleração de descida nesse resultado parcial que eu encontrei. Para poder encontrar a resposta da alternativa, a gente precisa, além de simplificar a aceleração da gravidade, dividir pelo cosseno de θ no numerador
e dividir pelo cosseno de θ no denominador. Assim, eu vou fazer aparecer uma tangente θ no numerador e vou fazer aparecer uma tangente θ no denominador. Então, a resposta do problema fica dessa forma. E a gente encontra o resultado final solicitado pelo livro. Vou explicar para vocês agora o porquê dessas duas expressões aqui. Então, a primeira figura representa a subida do bloco. Aqui está um esquema que representa as forças que atuam nele. A normal, as componentes P seno θ e P cosseno θ do peso e a força de atrito. A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante é a massa vezes a aceleração do corpo. Qual é a força resultante atuando na direção ao longo do plano inclinado? É a P seno de θ mais o atrito. Isso vai ser a massa do corpo multiplicado pela sua aceleração de subida. Esse valor de aceleração de subida eu quero encontrar. O peso é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. A força de atrito é o μ vezes a normal. E analisando o eixo perpendicular à direção do plano inclinado, a gente pode perceber que a normal é o mesmo módulo do P cosseno θ. Então a força de atrito é μ vezes a normal, e a normal é mg cosseno θ. Observe que eu posso cortar o valor da massa nos dois lados da equação. E por fim, encontrar o valor da aceleração de subida. Na figura da esquerda, nessa figura da direita, eu escrevi o bloco na descida. As forças que atuam nele são bem semelhantes às anteriores, a única diferença é que o atrito agora está atuando no sentido ascendente do plano inclinado. A força resultante, nesse caso, vai ser P seno de θ menos a força de atrito. Fiz de maneira semelhante ao anterior, substituí o peso por mg, o atrito por μmg cosseno θ, e a aceleração que eu quero achar é a aceleração de descida. Novamente eu posso cortar o valor da massa do bloco e encontrar para o valor da aceleração de descida o valor escrito anteriormente. Espero ter ajudado e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!